Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Semana interessante para os preços da soja lá em Chicago. A gente vê mais uma sessão de movimentação positiva por lá e altas expressivas, acima dos 20 pontos nos principais vencimentos também na sessão de hoje. Ontem a gente já viu uma movimentação parecida, também forte por lá. Enfim, a gente está vendo aí um mercado bem mais otimista do que aquele que a gente acompanhou na semana passada. O que tem de novidade? O que está acontecendo? Quais são os parâmetros que justificam essa movimentação? Vamos lá para Porto Alegre, onde está Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado. Está aqui o Luiz Fernando com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando do humor dessa semana. Por que está diferente em relação à semana passada, Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, na verdade, fundamentalmente, Alex, a gente não teve grandes mudanças assim. Eu acho que a maior parte do movimento da semana passada a gente pode colocar na conta de fatores técnicos, né? Há um bom tempo aí a gente já vem comentando que o mercado estava indicando sobrecompra, né? Em níveis de sobrecompra, até porque a gente atingiu aí posições recordes compradas nos fundos de investimento em Chicago. Então, isso é um indicativo importante de que uma possível correção baseada em fatores técnicos poderia vir, e foi o que aconteceu. Na semana passada, a gente começou a semana aí amparado, né? Essa correção foi amparada principalmente por esses fatores técnicos, e mais para o fim da semana, a gente teve aí alguns fatores fundamentais, inclusive uma relativa melhora climática na América do Sul, né? A gente vem registrando aí umidade maior na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, como destaque aqui no Brasil, e principalmente na Argentina. Então a gente vem de dias melhores, né, com relação ao clima, dias mais favoráveis para as lavouras sul-americanas. E além disso, a gente teve também na sexta-feira, que a gente teve aquele movimento mais acentuado, né, algumas notícias, rumores aí, vindas da China, indicando que uma possível nova variante da peste suína africana estaria circulando em alguns rebanhos de suínos na China, e isso ligou um alerta. Isso naturalmente liga um alerta, porque a gente sabe o quanto essa doença ela foi importante aí, foi danosa para o rebanho suíno chinês aí, em 2017 principalmente, reduzindo bastante o rebanho chinês. Então o mercado juntou essa questão técnica com essa melhora climática e essa notícia de possível nova variante, e aí naturalmente o mercado tenta antecipar problemas futuros, né? Que se for uma nova variante e a gente tiver um novo surto aí mais amplo na China, a gente pode ter problemas de demanda novamente por parte da China aí, com redução de rebanho ao longo de 2021. Então o mercado uniu essas três coisas, né? Esses dois fatores fundamentais, e principalmente, eu acho que o maior peso do fator técnico aí de níveis recordes de posições compradas e tudo mais, os fundos realizando lucros, né, para ter esse movimento negativo que a gente teve na semana passada. E nessa semana, eu acho que o mercado começou a semana, a primeira coisa, olhando para os números que foram divulgados na sexta-feira passada, que o mercado não deu muita bola, né? O número de exportação americana, de registros, que foram bons, não foram ruins, né? Foram números até acima do esperado. E hoje a gente também teve números de embarques, também foram considerados bons. Hoje não, desculpa, segunda-feira, ontem. Então o mercado ele voltou à ponta compradora, também os fundos voltaram para a ponta compradora, porque, como eu falei, fundamentalmente a gente não tem grandes mudanças. O mercado continua firme por fatores fundamentais, principalmente a questão dos estoques americanos, né? A gente continua aí com uma previsão de estoques muito apertados, os menores estoques desde da safra 2013 e 2014. E esse é o principal fator aí que traz o fundo para a ponta compradora, com mais segurança, digamos assim. Então eu vejo que a gente tem uma parte técnica, né, também nesse movimento iniciado nessa semana, e também um pouquinho fundamental aí com essas notícias sendo um pouquinho desmentidas, né, com relação ao surto e tal. Parece que não é tudo isso, ele está controlado, não é muito amplo e tudo mais. E também alguns mapas indicando que, embora a gente esteja com uma previsão positiva para as próximas 2 semanas para a América do Sul, mapas estão indicando que talvez na segunda quinzena de fevereiro a gente volte a ter um clima ruim, um clima seco na região sul e na Argentina, o que naturalmente volta a colocar em xeque a produção aí da sul-americana, né, principalmente dessas regiões.
Muito bem. Além disso, não dá para dizer que mudou o apetite chinês, né, Luiz? Pelo contrário, você mesmo confirmou aí os embarques, as vendas, enfim, acontecendo, seguindo forte, inclusive nos Estados Unidos, no momento em que o Brasil devia estar atendendo a China, mas pela falta da oferta brasileira, a China continua pagando o preço pela soja americana, né? E mesmo assim, o chinês tem vantagem em continuar comprando da China? Como é que está a questão dos esmagamentos por lá, as margens, enfim? Vale a pena ainda, Luiz? Vale sim. A gente não viu nenhuma grande mudança na demanda chinesa, né, por soja aí, digamos, de forma internacional. A gente vê a continuidade de compras americanas por fatores óbvios, que é o que a gente já vinha falando desde o plantio da safra brasileira aí, que começou atrasado no ano passado, que a gente já tem um atraso de entrada de safra. Então, agora o mês de janeiro, por exemplo, que a gente já costuma exportar mais de 1 milhão e meio de toneladas, a gente vai exportar muito pouco, a gente vai exportar menos de 200 mil, talvez. E os registros estão passando para fevereiro, porque daí sim a gente vai ter mais volumes aí disponíveis no mercado brasileiro para exportação, que principalmente no início, né, da colheita, a maior parte desses volumes eles são destinados à exportação. Então, sim, faz sentido o chinês ainda comprar nos Estados Unidos, embora o preço brasileiro esteja um pouco mais baixo hoje, se a gente for comparar questão de prêmio e tudo mais, né? O preço brasileiro é um pouquinho mais baixo, mais favorável para o chinês, mas ele só pode comprar agora, né, para curto prazo ainda nos Estados Unidos, então ele aproveita, e sim, as margens continuam boas na China, não teve nenhuma grande mudança com relação a isso aí nos últimos dias, então o apetite chinês não deve ter grandes alterações aí, e naturalmente a partir de agora, né, a partir de fevereiro e março, com a safra brasileira avançando, né, a colheita avançando e a safra brasileira entrando, naturalmente a gente vai ver a migração, né, da demanda chinesa dos portos americanos para os portos brasileiros, coisa que é normal, que é sazonal e não tem que ser diferente nessa temporada, até porque a gente não tem aí distorções aí que a guerra comercial vinha trazendo aí em anos anteriores. Pois é, diante dessa constatação, o que esperar da movimentação, primeiro dos preços lá em Chicago, depois a gente fala um pouquinho dos preços no Brasil com a entrada da safra, como você bem colocou. Primeiro lá em Chicago, o que a gente pode esperar de preço, Luiz? Eu acho que aquele patamar de 14,50 quase que a gente atingiu, né, recentemente aí, no final desse movimento que foi iniciado lá em dezembro, né, com o mercado subindo muito aí, muito rapidamente, eu acho que era um pouquinho exagerado, tá? Obviamente, de novo, a gente tem fatores de firmeza para Chicago, principalmente estoques americanos, né, que são muito baixos e a gente não vê o porquê isso mudar aí até pelo menos o final dessa temporada. Mas eu acho que era um pouco exagerado, porque o mercado estava antecipando também, de alguma forma, uma quebra grande na América do Sul. A gente teve realmente mapas ruins em alguns momentos aí de dezembro, principalmente, e aí até fazia sentido. Mas eu acho que o movimento foi um pouco exagerado, Alex. Então, o mercado está antecipando uma quebra que ainda não existe, a verdade é essa. A gente tem problemas, a gente vem falando aí nas últimas semanas que existem problemas assim no Brasil, regionalizados em alguns estados, mas dá para falar que no Centro-Oeste e no Sudeste não existem perdas amplas, tá? Não existe uma consolidação de perdas muito grandes. Claro que a colheita vai nos mostrar isso melhor, né? A gente pode ainda realmente descobrir que aqui existem perdas maiores em alguns estados ou não. Mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que planta depois e colhe depois, e ainda a gente está no meio do desenvolvimento da safra, então o clima ainda é fundamental e a gente não pode falar ainda em perdas também grandes no Rio Grande do Sul e também na Argentina. Então, claro, se a gente tiver uma piora climática, né, a partir de fevereiro ou março, como inclusive alguns mapas estão indicando, aí sim a gente vai ter um embasamento para começar a pensar mais num fato do que realmente numa especulação, né, de que as perdas podem de fato ser maiores do que o esperado. Aí sim Chicago pode ter espaço para voltar a trabalhar acima dos 14 ou até mesmo buscar os 14,30, 14,50 como ele buscou. Eu acho que sem isso, Chicago deve se estabilizar aí entre 13,50 e 14, sem grandes novidades, obviamente, né? Porque eu não vejo por que trabalhar acima disso enquanto a gente não confirmar perdas grandes na América do Sul. E além disso, de novo, a gente vai ter agora, a partir de fevereiro, essa migração de demanda, então é normal que a soja americana tenha uma pressão positiva menor, né? Porque tem menos compras de soja americana.
E então isso deve acontecer a partir de fevereiro e março, que tira um pouquinho de peso aí de Chicago pelo lado da demanda chinesa pela soja americana. Muito bem. 13,5 a 14 é um intervalo interessante aí de se trabalhar, pelo menos até que se tenha novidade. Você falou que essa novidade viria principalmente por causa do clima, né, na América do Sul e a consolidação ou não de uma safra boa por aqui. E safra americana já começa a pintar no radar ou ainda é cedo? Tem um pouquinho disso nesses movimentos aí recentes, até da semana passada dá para colocar um pouco disso, não é muito claro, mas eu diria que dá para colocar um pouquinho, porque o mercado entende também o seguinte, né, Alex? Com Chicago nesses patamares que a gente atingiu e que a gente ainda está, né, praticamente nesse momento, são os maiores patamares desde 2014, né, a gente tem que lembrar isso. Isso chama a atenção do produtor americano. O produtor voltou a ganhar dinheiro, ou está voltando a ganhar dinheiro nessa temporada, coisa que não vinha acontecendo nos últimos 3 anos para o produtor americano. Então, é natural que, olhando para Chicago nesses níveis, a gente entenda que o produtor americano vai expandir sua área de soja e de milho, inclusive, podendo até tirar de outras culturas. Né? A dúvida é qual vai ser o tamanho do aumento da área de soja, qual vai ser o tamanho da área de milho, se vai ser uma hora para uma hora para outra. Então, mas isso sim já começa a entrar no radar. Eu acho que ainda um pouquinho, né? Tá só um pouquinho no radar, mas gradativamente daqui para frente começa a entrar. Como e a partir de realmente uma notícia mais secundária mesmo, né? Isso. Tem notícias, por exemplo, climáticas nos Estados Unidos dizendo que o degelo vai ser mais lento nesse ano, que pode ser que o plantio atrase. Enfim, tem bastante especulação já em cima de clima. Está começando a ter. Né? Isso vai ser algo importante a partir de março, principalmente, que a gente começa a ver o produtor americano decidindo, né, a sua área e se preparando para o plantio, e a gente tem que ver como é que vai estar as condições de clima para plantio. Mas eu acho que só a partir de fevereiro, mesmo final de fevereiro, início de março, que a gente os olhos do mercado começam a voltar um pouco mais para essa questão da área americana. Acho um pouco cedo ainda para colocar muito peso em cima disso, mas que a tendência até o momento é o que o mercado está entendendo, que é de um aumento de área de soja. Eu acho que então isso obviamente vai começar a ganhar peso sobre Chicago à medida em que isso for se confirmando. Agora em fevereiro, final do mês, a gente já tem uma primeira estimativa do USDA, né? Não é oficial, mas é uma primeira indicação aí do USDA com relação à área que ele costuma trazer no seu fórum anual aí. E em março, sim, a gente tem a primeira estimativa oficial, e aí sim o mercado deve sentir mais esse impacto aí dessa área americana. Muito bem. Então, a gente já entendeu que para Chicago a gente está meio que num ponto de equilíbrio aí, o mercado pode ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas enfim, é um patamar que a gente já tem meio que consolidado e que precisa de novidade para ter rumo diferente. Isso está certo. Agora, e para o Brasil? Eu te pergunto porque hoje, por exemplo, a alta em Chicago acabou sendo retirada pela queda do dólar. E, tradicionalmente, entrada de safra significa pressão de oferta, preços em queda. Como é que vai ser esse ano? O que tem, se é que dá para dizer, de diferente esse ano, Luiz? Eu acho que o grande ponto, né, diferente nesse ano é que a gente nunca colheu uma safra, né, como a gente vai começar a colher agora, com um percentual já tão grande vendido. A gente tem quase 60% aí da safra brasileira comercializada. Obviamente que não nos patamares, né, que a gente está vendo hoje, foi sendo comercializado ao longo de 2020, principalmente. Não quer dizer que foram patamares ruins, a gente lembra disso, né? A gente não precisa recordar o quanto foi crescente a rentabilidade dos produtores ao longo de 2020, os produtores que souberam aproveitar, né, os momentos do mercado. Mas, então, esse é o ponto diferente, né? Esse grande comprometimento de volumes que a gente já tem. Então, isso pode indicar que talvez nos primeiros momentos da nova safra, ou seja, a partir da entrada da colheita, a gente não tem uma pressão tão grande sazonal, embora a gente não consiga fugir disso. Né? Eu acho que a pressão sazonal ela vai responder muito ao tamanho da safra, principalmente. Se a gente tiver uma safra acima de 130, né, uma safra recorde de novo no Brasil, que é o que na minha opinião, é o que a gente está caminhando nesse momento, para uma safra de 130, 132 milhões de toneladas aí, eu acho que a partir aí de março ou abril a gente começa a sentir um pouco mais uma pressão sazonal desse volume grande, né, que vai estar disponível no mercado. E aí eu acho que nem mesmo esse grande comprometimento dos produtores
pode impedir ajustes negativos, embora eu entenda que ele impeça maiores ajustes negativos. Ele é talvez um limitante para ajustes negativos aí, exatamente por esse grande comprometimento, mas a verdade é que a pressão sazonal ela sempre acontece, né? Ela é maior ou menor, dependendo do tamanho da safra, e aí sim, se a gente tiver realmente perdas produtivas grandes no Brasil, no Rio Grande do Sul, principalmente, que é a grande incógnita ainda, né, pela questão do Laninha, ou na Argentina também, que ajude Chicago a subir, aí a gente pode realmente ver uma pressão sazonal muito pequena, porque aí tu soma isso a esse comprometimento grande que a gente já tem da safra brasileira, e aí o produtor vai segurar, não vai vender, o preço vai subir tanto em Chicago quanto na mão dele, e aí a gente vai talvez ver até uma ausência de pressão sazonal. É possível, só que eu acho que para isso acontecer a gente tem que ter perdas consolidadas grandes na América do Sul, e pelo menos até o momento eu entendo que não é uma realidade isso. Variação cambial te preocupa? Preocupa todo mundo, né? O câmbio está muito difícil de prever, né, Alex? A gente tem externamente, aparentemente, a gente tem muitos fatores que indicam que a gente tem espaço para câmbio cair, né? Porque a tendência aí no mercado internacional aparentemente é de dólar perdendo força por vários fatores, mas eu colocaria o principal, o excesso de dólares no mundo, até porque a gente está pensando, os Estados Unidos está pensando em colocar mais de 2 trilhões de estímulos na economia americana, e isso é muito dinheiro, né? De novo, a gente já vem de vários pacotes de estímulos aí ao longo de 2020, a gente pode entrar em 2021 com mais um grande pacote de estímulo americano, e excesso de dólares no mundo, naturalmente, é uma pressão negativa para dólar. Só que no Brasil, né, por outro lado, a gente tem, e talvez é o que mais pesa hoje em dia, fatores internos importantes, que é basicamente toda a crise fiscal que a gente vem passando, principalmente também pela pandemia, né, que a gente teve que gastar dinheiro, a verdade é essa, o Brasil gastou dinheiro que não esperava e, de certa forma, não tinha, né, para gastar. É possível que a gente continue gastando, é possível que seja necessário essa continuidade aí, dessa gastança, digamos assim, e isso preocupa porque as nossas contas elas não estão ajeitadas, né, e naturalmente um problema fiscal maior no Brasil traz nervosismo para o investidor de fora, e aí câmbio não tem muito espaço para cair frente a isso. Então, a grande questão que está impedindo o câmbio de cair mais hoje em dia é essa questão interna brasileira da crise fiscal, e aparentemente, pelo menos no curto prazo, isso não está dando sinais que vai ser resolvido aí tão rapidamente. Câmbio é um fator a ser monitorado de perto, então. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Agora, o Luiz, você falou aí dessa questão da venda antecipada, que a gente começa uma safra com uma venda até então nunca vista, né? Quase 60% da safra já vendida. Isso, de alguma forma, tira o peso das costas do produtor de ter que sair vendendo a qualquer preço? E até que ponto o fato dele ficar na retaguarda ou esperando entregar primeiro o que foi contratado para depois participar do mercado, isso pode ajudar na formação dos preços? Eu acho que, com relação à primeira pergunta, sim. É claro que tira o peso, né? Ele já tem uma boa parte do seu custo já para essa próxima temporada, ou para 2021, já travada, e a preocupação diminui com relação a isso. Só que, por outro lado, né, Alex, a gente tem preços muito bons, a verdade é essa. A gente está com preço hoje de Porto a 170 para entregar agora, logo. Então é preço muito bom, é preço que talvez o produtor não tenha conseguido vender no ano passado. A verdade é essa, dependendo onde o produtor estava e o momento que ele pegou do mercado. Então tem por esse lado embora não exista uma pressão, existe uma oportunidade. Então o produtor ele tem que realmente sentar e pensar com bastante calma aí, porque a gente tem sim um momento de firmeza em Chicago, né? A gente tem um momento ainda de firmeza no câmbio, só que no médio prazo, digamos, mais para o final do ano, isso pode mudar. A gente tem vários fatores que vão influenciar nisso ainda. Então, mas realmente, pelo lado de que ele já está bastante vendido, boa parte das contas já estão cobertas, digamos assim, para a próxima temporada, realmente tira essa necessidade de venda e essa pressão do produtor vender. Como eu coloquei, pode ser um fator que impeça que a pressão sazonal até seja maior, mas, por outro lado, ele tem que olhar, e aí ele pode ter uma pressão psicológica, digamos assim, com relação a esse preço que é muito favorável. Não quer dizer que não possa ser melhor, de novo, a gente tem muita água para passar por baixo da ponte ainda, na verdade é essa, mas que realmente o preço é muito favorável para ele, que ele pode aproveitar, o produtor que não aproveitou tanto, realmente então, por outro lado, ele pode ter
essa pressão psicológica aí de estar vendendo num preço muito bom que a gente está vendo nesse momento. Em termos de estratégia, é melhor ele vender a soja dessa próxima safra que começa a ser colhida, ou vale a pena ele já olhar lá na frente, ver a próxima safra, enfim, participar alguma coisa da próxima safra, Luiz? Se para esse ano a gente tem várias incógnitas, né, Alex, para 2022 elas multiplicam por 2, pelo menos. Então, não quer dizer que os preços para 2022 não estejam bons. Só que a gente lembra uma coisa, os preços para 2022 eles estão com um spread em Chicago de $2 praticamente, com relação aos preços de hoje. Então, eles estão bem abaixo dos preços de hoje, até porque o mercado, de alguma forma, ele se protege de um possível aumento de área, como eu coloquei nos Estados Unidos, né? E, naturalmente, uma possível super safra americana a partir de setembro. Então, isso é possível, porque está completamente em aberto isso. Então, o mercado está bem descontado lá para frente. Mas, a gente olhando para câmbio a 5,30, que a gente tem hoje 5,40 recentemente, é um momento interessante, sim, de fechar alguma coisa para a safra nova. Então, ele pode ir avançando, e a gente sabe que já tem vários produtores que já avançaram com vendas para 2022. Eu acho que é interessante, sim. Só que ele tem que fazer isso como um hedge, né? Ele não pode falar assim, não, vou vender hoje nesse preço e certamente lá na frente o preço vai estar menor. Não, ele vende como forma de hedge, e aí se o preço for melhor lá na frente, ele vende de novo, se o preço for pior, ele garantiu aquele preço. Ele tem que ter esse pensamento. Mas faz sentido sim ele vender safra 2022 um pouquinho e ir avançando um pouquinho nas vendas, principalmente se puder fazer barter, né, a troca por insumos. Eu ia perguntar e também, isso. isso é sempre uma grande estratégia, uma estratégia ótima que muitas vezes, que na maioria das vezes dá muito certo, né? É difícil dar errado isso. Mas também ficar de olho na safra atual, porque, de novo, os preços são muito bons para uma entrada de safra. Eu não preciso dizer que a gente nunca viu uma entrada de safra com preços tão altos como a gente está vendo agora. Né? Imagina. Exatamente, 150 no interior, aí Mato Grosso 150, 155. Então são preços extremamente elevados e muito remuneradores. Então ele tem que sentar e fazer a estratégia dele. Acho que ele já começou bem, já vendeu uma boa parte, já garantiu uma parte dos seus custos, mas não impede ele de continuar ativo no mercado, né? Ele tem que ficar de olho, não adianta, ele tem que ficar de olho porque oportunidades aparecem e, de novo, a gente tem muitas incógnitas, então não quer dizer que esse preço vai continuar mais para o final do ano ou até mesmo no início de 2022. Boa, Luiz. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até. Luiz Fernando Gutierrez aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo cenários possíveis aí para a precificação desse produto que é a soja. A gente mostra agora como estão caminhando para encerramento aí as cotações lá na Bolsa de Chicago. Não é ainda um número finalizado, esse número ainda está sujeito a algumas alterações, mas já dá uma indicação para a gente de como o mercado se comportou ao longo do dia. Março de 2021, $13,71 por bushel, 28 pontos de alta. Maio, $13,71, 28 pontos mais 25 de elevação. Agosto, $13,02 por bushel, 22 pontos mais 25 de alta. E setembro, $12,01 por bushel, uma alta de 19 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos agora aos números do milho. Milho também subindo forte lá em Chicago. Março, $5,31 por bushel, 19 pontos mais 75. Maio, $5,32, 18,5 de alta. Julho, $5,26 por bushel, 16 pontos mais 75 de alta. E o setembro, $4,69 por bushel, 11 pontos de elevação. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo tendo um dia positivo também, ainda sujeito a algum ajuste aí nesse movimento final do mercado. Março, $6,65 por bushel, 16 pontos e meio. Maio, $6,63 por bushel, teve uma alta de 14 pontos mais 75. O julho, $6,46 por bushel, 12,75 de alta, 12 pontos mais 75. E o setembro, $6,46 por bushel, alta também de 12 pontos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.